Fala galera, e aí? Vamos seguindo a nossa correção do Enem 2024 e galera, hoje eu separei para vocês uma questão que eu considero uma questão média. Você sabe o que é uma questão média no Enem? Afinal de contas, a gente fala para vocês, identifique as questões fáceis, médias e difíceis, façam as fáceis, marquem as médias e as difíceis para depois. Essa para mim é uma questão média. O que é uma questão média, na minha opinião, que eu ensino para os meus alunos identificarem? Uma questão que dá para fazer, não é um conteúdo complexo, mas que às vezes leva tempo. E essa é uma questão. Então vem comigo que a gente vai resolver essa questão hoje. 1, 2, 3, 4. Bora comigo, galera, que a questão que eu me refiro é a questão 143 da prova azul. Se a sua prova é de outra cor, dá uma olhada na descrição do vídeo aqui, que eu tenho a numeração dessa questão na sua prova. Para você se identificar, essa é a questão daquela casa de shows, né, que vende alguns bilhetes à meia entrada e tal, e a gente precisa saber qual é o consumo, qual precisa ser o consumo médio das pessoas em bebidas e petiscos e tal. Lembra dessa questão? Então vem comigo, mas antes, se inscreve aqui no meu canal. Curte esse vídeo, comenta o que você achou dessa questão, compartilha ela com um amigo que vai ser bem interessante. Tenho certeza que muita gente errou essa questão, galera. Então bora lá, vamos aprender a interpretar, porque é uma questão que não tem conta difícil, mas ela requer muita interpretação. Galerinha, essa daqui é a questão que eu separei para vocês. E ela diz assim: bom, antes de mais nada, galera, questões mais complexas, com uma interpretação mais difícil, eu sempre aconselho começar pelo comando, ou seja, a pergunta, tá? Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebida e petisco em real deverá ser. Então vamos lá, já existe um lucro pré-estabelecido, eu preciso encontrar ele, tá? E ele quer saber sobre bebidas e petiscos, eu preciso identificar isso também. Então vamos lá, uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção é 34.350. Olha, informações importantes. Por quê, galera? Porque eu já li o comando e eu sei que ele está se referindo a lucro. E lucro, eu tenho que ter faturamento menos despesa. Se esse é uma despesa, eu preciso marcar isso, tá? Sendo que comporta 500 pessoas. O preço do ingresso é de 130. Opa, eu tenho 500 pessoas. O preço do ingresso é 130 e normalmente 60% das pessoas adquirem meia entrada pagando R$ 65 pelo ingresso. Tá? Outra informação importante aqui. Além do faturamento proveniente de venda de ingressos, a casa de shows vende como 60% de lucro, bebidas e petiscos. Lembra que isso seria importante para mim? Bom, após ter vendido 500 ingressos, todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias entradas vendida superou em 50% o que estava previsto, impactando o faturamento estimado com a venda de ingressos. No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% do lucro sobre as bebidas e petiscos, pois todo o público que comprou ingresso compareceu ao show. Com isso, espera-se ter um lucro, esse é o lucro esperado, olha, de 17 mil nesse evento. E aí vem a pergunta: para que isso aconteça, né, o lucro esperado seja atingido, o gasto médio das pessoas com bebidas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que vocês deveriam fazer aqui é identificar quantas pessoas compraram meia entrada, tá bom? Porque nós temos 500 ingressos, beleza? Como que esses 500 ingressos, o que era esperado? Era esperado 40% inteira e 60% meia. Ok? O que é 40% de 500? Dá 200 ingressos. O que é 60% de 500? Você nem precisa ser um gênio, porque 500 menos 200 aqui só pode ter 300 ingressos. Porém, o que aconteceu? Ele diz que o número de meia entrada superou 50% esperado. Então eu esperava 300, mas eu vendi 50% a mais. Então 50% de 300 é 150. Logo, o que foi vendido de fato de meia entrada foram 450 ingressos. Enquanto, obviamente, que as inteiras foram apenas 50. Tá? Afinal de contas, o somatório tem que continuar dando 500, né, gente? Por que isso é importante? Porque isso traz para mim quanto que eu ganhei com ingressos. Eu ganhei 50 vezes
130, que foram os ingressos inteiros, mais 450 vezes 65. Se você fizer isso daqui, nós vamos ter aqui, se não me engano, 6.500 e aqui nós vamos ter 29.250. Logo, o total que eu faturei com ingressos vai dar aqui 35.750. Beleza? Isso daqui foi o meu faturamento só com ingressos. Além disso, aí eu tenho ali o custo, né? Meu custo é de 34.350. Bom, beleza. Como que eu vou calcular o lucro? Tá? O lucro, ele é o meu faturamento menos a minha despesa, porém eu tenho um outro lucro. Porque, olha só, além do faturamento proveniente com ingressos, a casa de show vende com 60% de lucro bebidas e petiscos. Então, olha só, eu vou chamar de X o faturamento com bebidas e petiscos. X é o meu faturamento. Se eu tenho 60% de lucro, eu tenho 0,6 vezes X, tá bom? Então, o que eu sei? Eu sei é que essa conta aqui precisa dar 17 mil, que é o faturamento que eu pretendo, tá? É o lucro que eu pretendo. Então, a minha pergunta nesse primeiro momento é, então, quanto eu faturei com petiscos e bebidas, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente fizer essa conta aqui, você vai ter que 0,6x é igual a 17 mil e esses dois aqui, ó, vai dar 1.400, tá bom? Então, só que aqui, 1.400 vem para cá, menos 1.400. Tranquilo? Então, x é 15.600, dividido por 0,6. Quando eu faço essa conta, nós vamos obter aqui 26 mil. Como, professor? Galera, divisão aqui é tranquilo, tá? Ó, só pra gente fazer rapidinho. Vou armar, tá bom? Como que eu divido por um número que tem vírgula? Aqui tem uma casa decimal e aqui não tem nenhuma. Põe uma casa decimal e esquece a vírgula. Então você tem 156 mil dividido para 6. Isso vai dar 26, tá bom? Pode fazer aqui, ó. 15 para 6 dá 2, sobra 3, abaixo de 6, 36 para 6 dá 6, sobra 0, pega esses 3 zeros e vai botar aqui. 26 mil, beleza? Tá bom? Ok, eu faturei 26 mil com petiscos e bebidas, mas qual é a minha pergunta? Para que se alcance o lucro esperado, qual é o gasto médio? O que é o gasto médio? Se todo mundo gastasse a mesma coisa nesse evento, quanto que deveriam gastar para eu conseguir esse faturamento de 26 mil? Aí é simples, a sua média vai ser 26 mil dividido pelo número de pessoas, e eu sei que eu tenho 500 pessoas nesse evento. Então eu vou cortar aqui, ó. Opa, eu vou ter 260 por 5. 26 por 5 dá 5, sobra 1. Abaixo 0, 10 para 5 dá 2. Eu vou ter que ter um gasto médio de R$ 52,00 por pessoa. Galera, questãozinha interessante, gostosa para gente que gosta de matemática, uma questão muito boa, muito gostosa, porém requer interpretação e eu concordo com vocês. Por isso, eu classificaria essa questão como média. Mas e você? Como que você classificaria essa questão? Para você era uma questão fácil, média, difícil? Talvez para muitos seria difícil, mas eu considero uma questão média. Dava para um aluno fazer, mas precisava de interpretação. Beleza? Então, se você quiser aprender como resolver essas questões, entender os padrões da prova de matemática do Enem, cara, adquire o meu e-book, os últimos 5 anos da prova de matemática do Enem. Você tem o QR Code aqui, mas você também tem o link na descrição desse vídeo. Vai lá, adquire o e-book e vamos rumo aos mais de 800 pontos na prova de matemática. Bora, galera! Até a próxima!